Quantos encontraram aí 1 Samuel capítulo 16? Não senta não, fica em pé aí. Fica em pé, 1 Samuel no capítulo 16. Eu quero compartilhar com vocês a partir do versículo 1. Presta atenção aqui, tá? O texto diz assim, ó. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha de óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhes mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e os seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Fecha o olho, vamos orar. Senhor, eu te dou graças, Pai, nessa noite, porque eu sei que o Senhor está nesse lugar e grandes coisas o Senhor já está fazendo nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, Senhor Jesus, que agora é a parte mais importante de todo o nosso culto, porque é o momento onde nós ouvimos a Tua voz e somos ministrados por Ti, Pai. E que ao sermos ministrados, Pai, o Senhor possa falar diretamente ao nosso coração, Senhor, porque nós abrimos ele para o Senhor nessa noite. Que se calhe a minha voz aqui, para que o Senhor tenha liberdade de falar neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, pode sentar aí. Bom, só para você entender o que estava rolando aqui, essa é a história de quando Samuel, aquele que então era, nesse momento aqui, Samuel, ele era juiz, ele era, antes de haver um rei em Israel, ele era juiz, mas ele também tinha o papel de profeta e sacerdote. E esse momento aqui é quando o sacerdote, então Samuel, vai até Davi para ungí-lo como rei de Israel a pedido do Senhor. Mas para que você entenda o que está acontecendo aqui, e é por isso que você precisa prestar atenção aqui, para você não perder nada. Samuel, então, como eu disse, ele era um juiz de Israel, ou seja, ele era o responsável por tomar as decisões que direcionariam o povo. Mas chegou certo tempo que o povo começou a reclamar com Samuel. Você já viu, aqui já tem muita coisa parecida com os dias de hoje, porque a gente vive sendo abençoado por Deus e vive reclamando das coisas que ainda nos faltam. A gente às vezes esquece de agradecer pelas coisas que Deus está fazendo e foca só naquilo que Ele ainda não fez. Mas o povo começou a reclamar com Samuel, começou a dizer: olha, Samuel,
a parada é a seguinte: nós queremos um rei humano igual a todas as outras nações. Samuel fica boladão, vai falar com Deus e fala: Deus, estão me rejeitando. Aí Deus acalma Samuel e fala: Samuel, não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando, que é pior ainda. Enquanto Samuel achou que eles estavam rejeitando o próprio Samuel, Deus fala: não, sou eu que eles estão rejeitando. Então, se eles querem um rei, vai lá, escolhe um rei para eles e eu vou abençoar. Mas que eles saibam que eles estão rejeitando Deus para ser governado por um homem. Aí então é escolhido um homem chamado Saul. Saul então vira o rei de Israel. E a Bíblia diz que Saul era assim, era o estilão de rei mesmo. Deixa eu ver se tem alguém com estilão de rei aqui. Deixa eu ver. Eu ia falar que o Levi, porque o Levi é alto, mas o Levi não dá, né? Essa cara de bigodão assim não dá, não. Mas era tipo altão assim, igual o Levi. Era tipo maromba igual eu. Era essa pegada assim, sabe? Saul era bombadão. Só que tinha um problema. Saul até começou bem, mas foi passando o tempo, Saul começou a fazer um monte de coisa errada. Saul começou a tomar um monte de decisão errada. Até que chega no ponto final da história, quando Saul, ele comete um grande erro de desobedecer aquilo que Deus tinha mandado eles fazerem. Ele não espera Samuel, aí Samuel chega, tem que explicar umas 10 vezes para Saul: Saul, você está errado, meu filho. Você já viveu isso com alguém? Eu já vivi isso com um monte de gente. Você chega e fala: você está errado. Não, você está errado, velho. Samuel teve que fazer isso com Saul. Aí, beleza, aí Deus falou o seguinte: olha, a partir de agora, a minha presença não está mais com Saul. Você vai lá na casa de Jessé e vai ungir um dos filhos dele, porque esse será o próximo rei de Israel. Certo? Vocês estão entendendo aqui? Chegamos nesse ponto da história que a gente leu. Quando chega aqui, então, nessa história, eu gosto muito, porque é muito curioso, porque a Bíblia ela traz alguns detalhes para a gente. Então, a gente vê que a primeira coisa que acontece ali é que o povo fica com medo de Samuel, porque às vezes quando Samuel chegava num lugar, às vezes não era uma boa coisa. Imagina o sacerdote chegando e falou: pronto, vamos tomar uma broncona. É tipo quando o pastor chega no começo do culto e fala assim: no final quero falar com você. Quem já passou por isso, levanta a mão. Gente, eu já passei por isso. Uma vez o pastor Flávio chegou para mim e falou: no final do culto quero falar com você. Eu fui lá, dei um abraço na minha esposa, disse: meu amor, te amo, foi bom conviver com você até esse tempo, talvez não volte para casa hoje, mas amém. E no final o pastor Flávio fala assim: viu, o culto de vocês mudou para 5:30. Eu falei: pô, pastor, tá de brincadeira, velho. Por que não perguntou no começo do culto, velho? Só isso. Mas enfim, Samuel chegou e o abalo foi tipo esse. Mas aí Samuel tinha o plano: não, eu vou chegar lá na casa de Jessé, e um dos filhos dele vai ser o próximo rei de Israel. Aí quando ele chega lá, Jessé chama todos os filhos dele, eram vários ali. Vocês viram que a gente leu o nome de alguns ali. E aí o primeiro cara que ele vê é Eliabe. Tem um amigo meu que chama Eliabe. Ele está aqui hoje ou não? Eliabe fugiu. Tem outro Eliabe aqui ou não? Amém. Vamos mudar o nome de alguém então. Levi, você é Eliabe agora. Beleza? Ah, porque eu decidi. Aí, gente, ele chega, ele olha Eliabe. Fica em pé aí, Levi. Fica em pé, filho. Ele olha para Eliabe e fala assim: ah, é esse. Pô, cara altão, faz uma pinta de guerreiro aí, velho. Não, abre os braços. Abre os braços, solta. Fica à vontade, mano. Tipo, segura uma espada aí, você é guerreirão, mano. Isso aí, ó. Samuel olhou e falou: é esse o cara. Cara altão, parece com Saul. É aqui. Beleza, só que aí pode sentar, Eliabe. Aí, Deus vira para ele, Deus dá aquele puxão de orelha rapidão em Samuel. Fala assim: Samuel, presta atenção, filho. Não é para você ficar olhando só pela aparência. Não é para você ficar olhando, tipo, a altura do cara. Nossa, esse cara tem tudo que a gente acha que precisa para ele ser rei. Porque eu não olho para esse tipo de coisa. Eu olho para outras coisas. Não olho para essa aparência. Aí, Jessé começa a trazer um monte de filho. Traz Abinadab, traz o outro, traz o outro, traz o outro. E aí Samuel fica tipo, quando você está com um problema, seu pai, sua mãe, alguém já passou por isso, você está com problema, ou dor, você está com dor em alguma parte do corpo, aí você marca um médico, você espera 30 dias para ir no médico, quando chega lá
não está sentindo mais nada? Já aconteceu isso com você? No carro é assim, o carro está dando problema, chega no mecânico e funciona tudo. Foi tipo isso. Imagina, Jessé começou a apresentar os filhos e Samuel falava, não. E esse aqui? Não. E esse aqui? Não. E esse aqui? Não. Eu acho que os caras começaram a pensar, falaram, irmão, esse cara está de brincadeira. Aí, Samuel faz uma pergunta, cara, tem mais alguém? Só para a gente matar essa curiosidade aqui, que eu acho que Deus está maluco. Aí, Jessé fala, tem o Davizinho lá. Fica em pé de novo, Eliabe, por favor. Fica em pé, Eliabe. Aí mandaram chamar Davi, fica em pé, meu filho. Aí veio Davi. Do lado dele, se bem que vocês estão ali, né? Esse Davi aí tá. Aí mandou chamar Davi, aí chegou Davi lá. Cadê? Fica em pé aí, meu filho. Ó, pronto. Isso aí tá, eu não sei se é Davi Eliabe ou é Davi Golias. É um dos dois. O Levi é o Golias que deu certo. Aí, não. Olha só, pode sentar aí, Davi e Eliabe. Ó, aí chegou Davi, velho. Na hora que Davi chegou, eu imagino que Samuel olhou e falou, Deus está me tirando. Não é possível. Mas quando chegou, Deus falou, é esse. Pode jogar o óleo na cabeça dele. Ele vai ser o próximo rei de Israel. E aí, gente, eu confesso que eu fico olhando para essa história aqui. E eu, principalmente essa semana, quando eu comecei a pensar sobre essa mensagem, a primeira dúvida que começou a vir no meu coração é, cara, como que, tipo assim, tinha tantos caras ali com perfis assim, por que Deus escolheu Davi? O que Deus enxerga, o que ele olha e ele enxerga em Davi? E aí, gente, eu comecei a pensar sobre isso, e o ponto é que quando a gente começa a olhar para esse texto, a gente começa a entender várias coisas de como Deus às vezes pode olhar para nós. E às vezes o que Deus precisa encontrar em nós, quando Ele olha para a gente. Então, juro que eu fiquei pensando de verdade. A Marina é testemunha que eu fui dormir de quinta para sexta de madrugada, e acordei sexta de manhãzinha com a cabeça fritando, pensando, cara, o que fez com que Davi fosse encontrado por Deus dessa maneira? Qual é a lógica disso? Então eu quero, em cima desse texto agora, de uma maneira rápida, eu quero que você caminhe comigo, e a gente vai olhando algumas coisas aqui, que vão trazendo explicações para a nossa vida, a partir do exemplo de Davi, de como Deus às vezes olha e às vezes Ele nos enxerga. Então, a primeira coisa que me chama a atenção, está lá no versículo 7, acompanha comigo, olha lá, não fecha a Bíblia não, acompanha comigo. A Bíblia diz assim, o Senhor porém disse a Samuel, não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o... Vocês conseguem mais forte. O Senhor não julga pela... Vamos lá. Ouvi uma voz de um anjo aqui. Ouvi uma voz. Foi você aí? Gente, silêncio, só Ele vai falar agora. O Senhor não julga pela... é você, minha filha. Linda você. Você vem aqui todo sábado agora para pregar comigo, tá? Combinado? E o Senhor não olha para a aparência, Ele olha para quê? O Senhor olha para quê? Coração. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, que lindo, que Deus, Ele deixa claro que Ele não olha para o que é exterior, Ele olha para o que está dentro, Ele olha para o que é interior. Porque, olha só, quando o profeta, o sacerdote Samuel, ele chega para ungir o novo rei, ele, naturalmente, ele começa a olhar para as características que talvez eu e você, às vezes, achamos importante também. As características que são, às vezes, aquelas coisas aparentes que fazem alguém ser uau.
A gente às vezes olha para isso, e Samuel também começou a fazer isso. E sinceramente, imagina Davi, menino demais, Davi novinho, pequeno demais, talvez fosse fraquinho. Agora os Davi estão ficando tristes, né? Está jogando eles lá embaixo. Não, foi só um exemplo, tá? Fraquinho, aparentemente não era um grande guerreiro, porque Eliabe era um guerreiro. Eliabe era do exército, mano. Davi não, Davi ficava lá no campo cuidando de ovelha. Imagina, enquanto Eliabe, que era irmão de Davi, ouvia os gritos de guerra, Davi escutava o quê? A unção da ovelha, vai. Isso aqui parecia mais um cabrito do que uma ovelha. Isso. É isso. Dá um microfone para ela lá, gente. Tô brincando. Cara, Davi estava no campo, velho. Davi estava lá, no cantinho dele, fazendo as coisinhas dele lá. Samuel procurava nos filhos de Jessé aquilo que às vezes aos olhos humanos nos atrai. Às vezes, a gente começa a fazer isso com os outros. Mas não só com os outros, a gente faz isso com a gente mesmo. Às vezes a gente se coloca num ambiente de comparação com outras pessoas e a gente se acha ruim demais. Porque aparentemente a gente é muito mais fraco, ou muito mais incapaz, ou muito menos inteligente, ou muito menos sociável do que qualquer outra pessoa. Aí Deus então, ele chama a atenção de Samuel e fala: Samuel, irmão Samuel, eu lembro de você, Samuel, 12 anos você tinha, você estava lá no templo, eu decidi falar com você. Pô, você tem experiência comigo, macaco velho. Como é que você ainda não entendeu que eu não estou olhando para aquilo que é externo? Eu estou olhando para o coração. Então, o que eu quero que você entenda, gente, é que a nossa visão, a visão humana, ela é muito limitada. Porque a visão nossa, ela consegue ficar olhando aquilo que é exterior. A gente não só olha, como a gente fica valorizando dons. A gente valoriza talento, a gente fica valorizando nível social. Paulinho falou muito sobre isso ontem no Vibe 16. Tem gente que não só valoriza nível social, como se orgulha de ter um nível social acima. A gente fica olhando para essas coisas, a gente fica olhando para as capacidades, mas presta atenção numa coisa: Deus não olha para isso. Deus não fica olhando para os nossos atributos. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa, eu sempre digo isso, eu não sei se eu já disse aqui recentemente, mas presta atenção. Não tem nada que a gente faça, ou nada que a gente tenha que surpreenda a Deus. Tudo que a gente sabe fazer foi Ele que gerou em nós. Foi Ele que nos deu. Então não tem nada que a gente faça que surpreenda a Deus, que Deus olhe e fala: meu Deus, esse cara é bom. Não, não é isso. O próprio Davi confirma isso para a gente lá no Salmo 51, quando ele diz o seguinte: não são ofertas ou sacrifícios que agradam a Deus. O que agrada a Deus é um espírito quebrantado, e aí ele diz, é um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não rejeitará. Sabe o que amolece Deus? Um coração voltado para Ele. É um coração que está ali apaixonado por Jesus. Um coração de alguém que entende de que não importa o que está no exterior. Se dentro de mim eu tiver Jesus Cristo, tiver a essência, a aparência não importa. Isso não significa que você tem que ser desleixado, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas a questão é que Deus, quando olha para a gente, Ele precisa encontrar não alguém que por fora está lindo e por dentro ruim. Ele precisa encontrar alguém que por dentro está lindo e por fora lindo também. Amém, né? E gente, é exatamente isso que Deus enxerga em Davi. Quando Deus olha para os irmãos de Davi, Ele enxerga os homens fortes, os homens guerreiros, altos, inteligentes e tudo mais. Mas lá no campo, onde ninguém estava vendo, lá onde não tinha glamour, lá onde não era reconhecido por ninguém, só pelas ovelhas, Davi tinha um coração voltado para Deus. O que eu quero dizer aqui são duas coisas práticas em cima disso. A primeira coisa é que você precisa ficar atento, principalmente na sua vida, com a qualidade do seu coração em Deus. Tem muita gente que se preocupa em fazer tudo que faz para chamar a atenção do pastor, para chamar a atenção dos líderes, para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas olharem e falarem: uau,
como ele é espiritual, mas é quando ninguém está com você, que Deus está olhando para o teu coração para saber como é que está. É esse nossa primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, como é que está o meu coração. Agora, a segunda coisa que também serve para você entender esse texto, é de que tem muita gente que às vezes está decepcionado na vida. Tem muita gente que está achando que Deus não lembra de você. Tem muita gente que está se dedicando, está fazendo tudo e está gastando tempo com Deus, de joelho no chão, lá no secreto. E aí às vezes vem aquele pensamento, fala, ué, mas eu estou aqui orando, estou aqui jejuando, estou fazendo tudo isso e ninguém está sabendo que eu estou fazendo isso. Aí eu viro para o lado para falar um A no culto, o pastor ainda vem me dar bronca, velho. Tipo, eu estou fazendo tudo direito. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está vendo o teu coração. E no tempo certo, aqueles que têm o coração nele, Deus chama para o plano que ele já tem preparado. Davi estava lá no campo sendo fiel a Deus. E quando o Samuel chega na casa de Jessé, nem convidado para o jantar ele foi. Mas quando Deus tem que escolher alguém, ele olha e fala, é aquele. Porque aquele, quando ninguém está vendo, está com o coração voltado para mim. Então essas duas coisas são muito importantes para nós. A primeira coisa que você tem que olhar é como é que está o seu coração em Deus. Será que você tem se preocupado mais com a aparência do que com a essência? Será que você tem se preocupado mais em se mostrar alguém espiritual demais, ao invés de ser alguém espiritual demais? Porque se essa for a sua realidade, hoje você precisa mudar. Você precisa fazer um compromisso com Deus de falar, Senhor, eu não vou me preocupar com o que os outros vão pensar a meu respeito. Eu vou me preocupar com como o Senhor vai me enxergar. No meu secreto, no meu tempo, na minha casa, na minha família e também no meio dos outros. Mas a segunda coisa é, não desista da sua vida com Deus. Porque Deus está sempre vendo você. E Deus valoriza, como diz aqui Davi em Salmo 51. Deus não rejeita um coração quebrantado. Não rejeita. Então, gente, não seja refém de uma cultura de aparência que existe hoje. Coloca seu coração no Senhor e fica em paz que Ele está te vendo. Fique em paz que Ele está te vendo. Uma segunda coisa que a gente vê nesse texto, que eu quero que você pense junto comigo, eu vou tirar minha blusa que eu estou com calor. Eles me desafiaram ontem a vir empregar com essa minha jaqueta aqui, que eu tenho ela desde 2000 e não sei quanto. Aí eu vim, então segura aí para mim, vai, receba. Segunda coisa que a gente vê nesse texto, tá aqui, olha só que coisa louca. Quando Samuel chegou na cidade, a Bíblia diz que quem foi ao encontro dele? As autoridades. Depois, quando ele chega na casa de Jessé, eles preparam um banquete, mas antes de sentar, Jessé começa a apresentar os filhos, que aonde que eles estavam? Aonde que os filhos de Jessé estavam? Fala, filho, você sabe. Aonde? Fala alto, filho. Aonde estavam os filhos de Jessé? Em casa. Não é tão difícil assim. Está vendo? Se às vezes vocês acham que é uma resposta espiritual, e não é. Os filhos de Jessé estavam em casa, todo mundo em casa. Quem era o único que não estava? Davi. Uau, mano, vocês são muito espiritual. Davi não estava em casa. Onde que Davi estava? No campo, no pasto, cuidando de quem? Toda vez que a gente falar de ovelha, vocês fazem o som dela, beleza? Faz aí. Cuidando de quem? É isso. Porque aí vocês nunca mais vão esquecer. Fala assim, vocês vão chegar em casa e falar, pai e mãe, hoje eu entendi que eu sou ovelha mesmo. Até um mel eu consigo fazer. Olha só. Davi estava lá, sabe por quê? A segunda coisa que Deus me chama a atenção nesse texto é que Deus gosta de chamar quem está ocupado. Deus não chama quem está à toa. Deus não chama quem está desocupado. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Fala, meu irmão, se você está andando desocupado demais, acorda para a vida. Olha só, presta atenção aqui. Cara, Deus estava chamando logo o cara que estava ocupado.
Presta atenção, Deus estava chamando logo aquele que estava fazendo alguma coisa, aquele que estava servindo, aquele que estava cuidando das ovelhas do pai dele, que era Davi. E olha só, isso não é uma exclusividade só de Davi. Todo mundo que Deus chamava na Bíblia, eu peguei alguns exemplos aqui. Moisés estava ocupado, Moisés não estava esperando o dia que Deus me chamar. Eis-me aqui. Elias, Neemias estava servindo o rei da nação rival. Deus chama Pedro, André, Tiago, João. Você lembra quando Jesus chama Pedro, onde que ele estava? Pedro devia estar revoltadaço, velho. Eu não peguei nada essa noite, não tinha peixe nenhum. Aí Jesus chega e fala: ô reclamão, chega mais, mano. Bota o barco na água, entra aí, vamos lá. Eu acho, o Levi. Tô brincando. Aí Jesus chega para ele e fala: agora lança as redes. Aí ele fala: não. Jesus, eu lancei a rede a noite inteira. Mas beleza, você está mandando, eu vou lançar. Eu acho que Pedro estava no coração assim: eu vou lançar, sabe por quê? Vou mostrar para esse cara que eu estou certo. É isso. Ele joga a rede, o que acontece? Um monte de peixe. Mas você repara que Pedro não estava desocupado. Inclusive quando Jesus fala: Pedro, põe o barco na água, o que Pedro estava fazendo? Lavando a rede. Estava ocupado. Cara, Deus, Ele gosta de gente que está servindo. Deus, Ele chama quem já tem compromisso com a causa. Deus chama quem tem compromisso com Ele, independente de como. Neemias estava servindo o rei de outra nação. Deus vai e chama Neemias. Os discípulos, é o que eu falei, estavam num momento ruim. Deus chama eles, não importa o momento. Deus chama quem parece não ter capacidade nenhuma, tipo Davi. Mas é gente que está servindo. É gente que está ocupada, todo mundo estava ocupado. E Jesus, Ele confirma dizendo isso para os seus discípulos. Ele fala: o maior no reino é aquele que? O maior no reino é aquele que? Serve. O maior no reino é aquele que? A Bíblia está deixando claro para mim e para você, de que se a gente quer ser alguém para Deus, nós precisamos servir. Nós precisamos se ocupar. Nós precisamos trabalhar. Davi era exatamente isso. Era um pastor dedicado. Era um irmão dedicado. Quando os irmãos estavam na guerra, Davi acordava cedo, preparava as marmitas e levava para os irmãos. Davi, enquanto estava rolando um banquete na casa dele, ele estava lá cuidando de ovelha. O que eu quero dizer para você é que essa realidade tem que ser uma realidade também na minha e na sua vida. Tem gente que fica esperando ser chamado para começar a ser produtivo. Mas Deus não chama quem está desocupado, Deus chama aqueles que já são produtivos. Às vezes a gente está esperando uma visão de Deus. Deus precisa me dizer onde eu vou servir. E Deus olha e fala: caramba, eu coloquei um pastor que está toda semana dando a visão para você. Então presta atenção numa coisa. Desde a criação, o Senhor nos ensina de que o homem foi feito para servir. De que o homem foi feito para trabalhar, para ser produtivo. Deus não quer gente desocupada. Hoje em dia, infelizmente, tá, gente? Um dos maiores problemas da nossa geração é que tem um monte de gente conformada com um problema que se chama procrastinação. E ainda se apega às vezes numa palavra de alguém que diz: mas você tem um problema que se chama e que te faz procrastinar. A pessoa fala: é isso. Deixa de se comprometer. Sabe o que acontece às vezes com isso? Tem gente, Deus revelando. Tem gente que está na igreja reclamando, falando assim: é sempre os mesmos que servem. É sempre os mesmos que estão fazendo as coisas. Os irmãos colocaram o tempo aqui para mim, é um sinal? Eu vou passar. Tem gente que está: é sempre os mesmos. Pastor, acho que tem seus preferidos. Posso te falar uma coisa? Tem um monte de gente que começa a servir um pouquinho, a gente já começa a jogar mais, a delegar mais, delegar mais. Aí os outros que não estão servindo ficam olhando para o que está servindo, falando: por que ele está? Claro, ele está se dispondo, está comprometido. Quando está todo mundo fazendo festa, o irmão está lá na igreja servindo. Quando está todo mundo lá no banquete, ele está lá pagando o preço daquilo que ninguém quer fazer. Então, meu irmão, presta atenção. Deus tem coisa para fazer na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Diz amém.
Você precisa ser ocupado. Nazatim tem 50 mil ministérios para você se envolver. Está na hora de você arregaçar as mangas e começar a servir. Porque aí você vai ver como Deus, como Ele vai chamar você para fazer um monte de coisa. Amém? A terceira coisa, caminhando um pouquinho para frente no texto, Deus gosta de gente corajosa. Olha só, eu não vou ler todo o texto porque eu não tenho tempo. Mas olha só, no capítulo seguinte, capítulo 17, a Bíblia conta a história de quando um gigante chamado Golias, estava enfrentando o exército de Israel, que era o povo de Davi. Davi não era o rei, já tinha sido ungido o próximo rei, mas ainda não era o rei. Quem estava no governo era Saul. Aí, Davi, lembra que eu falei que ele servia? Ele foi levar a marmitex para os irmãos dele. Chegando lá, ele começou a ver um gigante de 4 metros de altura, filisteu, desafiando o povo. Olha só, o que ele estava gritando lá. Ó, não vou achar que eu vou perder tempo, mas olha só, Golias estava lá desafiando o povo. Sabe olha que Davi responde. Ele fala assim, ó, ninguém, imagina um menino, ele não era do exército, ele chega lá no meio do exército, no meio dos bambambam. Ele chega, ele diz o seguinte, ele fala, ninguém se preocupe por causa desse filisteu. O seu servo, ele olha para Saul e fala, o seu servo, eu vou lutar contra ele. Eu imagino que o povo deu risada na cara dele. Os irmãos, a Bíblia diz que Eliabe, o irmão dele, falou assim, você é louco, Davi? Olha o seu tamanho, meu irmão. Você não sabe nem carregar uma espada, velho. Aí, olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte, ó. Tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás deles com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula, dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e com o urso, farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Mano, posso te falar? No meio do exército inteiro não tinha ninguém com a coragem do menino. Aí depois tem gente que fica perguntando, por que Davi foi escolhido rei? Olha para a coragem desse cara. Aí, o que acontece? Ele vai e derruba o gigante, mano. Presta atenção aqui. Presta atenção que é lógica a coisa. Quantos de nós hoje somos dominados pelo medo? Quantos de nós hoje deixamos de agir na nossa vida? Quantos de nós falamos hoje no Legacy, deixamos de falar sobre o que Jesus fez na nossa vida por medo do que vão pensar? Quantos de nós temos um monte de coisa que acontece e a gente fica paralisado? Davi era um menino corajoso. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Davi era corajoso? Davi era corajoso porque acima de qualquer coisa ele confiava em Deus. Porque ele diz exatamente isso, se Deus me livrou do leão e do urso, se eu fui forte o suficiente para ganhar de um leão e de um urso, não vai ser esse cara que vai me destruir, porque Deus está comigo. A coragem de Davi vem pela confiança que ele tinha no Senhor. Sabe por que muitos de nós não somos corajosos hoje diante das coisas? Porque nós não confiamos em Deus. E sinceramente, não entra na minha cabeça como é que a gente pode olhar para a palavra de Deus e ver como Deus sempre esteve ao lado de nós. Como Deus sempre se colocou à disposição de caminhar com a gente, na tempestade ou não, na luta ou não, no deserto ou não, Deus sempre esteve lá. Aí a gente olha para isso e quando vem as situações da nossa vida, a gente acha que Deus não vai estar com a gente. Como é que a gente olha para um texto como de Josué capítulo 1, versículo 9, que diz, seja forte e corajoso, não te desanime, porque eu, o Senhor, sou contigo. E a gente não se apega nessa palavra e vive com medo, vive travado. Presta atenção, quando Deus olha para Davi, ele enxerga alguém corajoso, mas mais do que corajoso, alguém que confiava em Deus a ponto de falar, Senhor, a minha coragem existe porque eu confio que o Senhor está comigo. É tipo o que Paulo fala, quer eu viva, quer eu morra, eu faço o que eu tenho que fazer, porque o Senhor está comigo. Você crê que o Senhor está com você? Você crê que o Senhor está com você? Pergunta para quem está do seu lado, fala, você crê que o Senhor está com você? Agora olha no fundo do olho dela.
Você vai dar um grito santo dizendo: então coragem! Confia em Deus, mano. Confia em Deus, mano. Deus é contigo, cara. Isso aqui não é palavra de prosperidade, não. Deus é contigo, meu irmão. E por último, para a gente encerrar, e eu vou continuar essa mensagem na semana que vem, tá? Então, você vem e traz mais um amigo pelo menos, tá? Semana que vem que eu vou continuar nesse texto com vocês. Amém? Quem vai trazer um amigo pelo menos, levanta a mão. Eu vou dar a chance dos que não levantaram, levantar agora, tá? Quem vai trazer um amigo semana que vem, levanta a mão. Mari, você vem amanhã, tá? Amanhã não, sábado que vem, vou estar te esperando aqui. Gente, a Mari, professora do Jaime Kratos, amiga nossa, está aqui. Vamos aplaudir a vida dela ali, gente? Glória a Deus. Imagina, se às vezes eu tenho que ficar aqui aguentando 6, um sábado, um dia na semana. Imagina ela que é 5 dias na semana. Jesus. Fala sério, né, gente? A sortuda é ela de ter vocês lá, não é? Amém. Não ri, não. Ó, última coisa. Presta atenção aqui. Vocês ouviram o que eu falei? Primeiro, Deus olha para o coração. Segundo, Deus olha para quem está comprometido servindo. Terceiro, Deus olha para quem tem coragem. E por último, Deus olha para quem é fiel. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 28, Davi está escrevendo para o seu filho Salomão. E ele diz a seguinte coisa, ele diz: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e o sirva de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Lá em Salmo 51 também, quando Davi está escrevendo, depois de pecar, depois de cometer um adultério, Davi se arrepende e ele diz o seguinte: Senhor, uma coisa só eu te peço, não retira de mim a tua presença, renova em mim a alegria da tua salvação. Você está ouvindo isso que eu estou falando? Sabe por quê? Porque Davi era fiel a Deus. Ele podia acertar, ele podia errar, mas uma coisa ele não abria mão: de Deus na vida dele. Depois tem gente que fica perguntando: nossa, por que Davi, mesmo cometendo erros, era considerado um homem segundo o coração de Deus? Claro, imagina Deus olhar e encontrar alguém que é fiel a Ele, na parte boa ou na parte ruim, no dia da alegria ou da tristeza, na saúde ou na doença. Quem reconhece esse texto aqui? Aqui nós estamos falando do quê? De casamento. Não existe casamento sem compromisso, não existe casamento sem fidelidade, não existe vida com Deus sem fidelidade. Eu obedeço aos mandamentos do casamento, vamos dizer assim. Eu não traio a minha esposa porque eu sou fiel a ela. Mas sabe por que eu sou fiel? Porque eu a amo. Não é porque eu assinei um livro, é porque eu a amo. Alguém que é fiel é alguém que demonstra para Jesus que ama Ele. É alguém que antes de errar pensa: cara, eu vou trair a confiança daquele que me amou a ponto de morrer por mim. Eu não posso fazer isso. Eu não posso abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não posso, porque eu amo Ele. Gente, infelizmente hoje a fidelidade está em baixa. É coisa de careta. Vocês viram que tem festa de divórcio hoje em dia? Tem gente comemorando a infidelidade. Mas Deus, quando olha para Davi, Ele encontra alguém que é fiel. Ele encontra alguém que é fiel em obedecer o tempo todo. Alguém que é fiel em ser ensinável diante das coisas que Deus tem para falar. Alguém que é fiel no tempo. Que fala: Senhor, eu não sei qual é o seu tempo, mas eu estou aqui. Pode demorar para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na minha vida. 10, 20, 30, 40, 50 anos, eu não me importo, eu estou aqui. Eu permaneço contigo porque eu te amo. Encontrou alguém que é fiel, honesto e verdadeiro em todo o tempo. Quando pecou, se arrependeu diante do Senhor e falou: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. A consequência é justa sobre a minha vida, mas por favor, Deus, fica comigo. Eu posso perder tudo, eu posso perder minha vida, eu só não posso perder você. Imagina que Davi fala isso para Deus. É alguém que é fiel em permanecer, mesmo que ainda isso custe a vida inteira. Fique em pé aí no seu lugar.
Olha só. Muito rápido aqui eu quero falar para você. Eu falei aqui de 4 características apenas e nós poderíamos ficar talvez a noite inteira achando características de Davi. Eu falei apenas 4. Falei do coração. Falei do serviço, de ser servo. Falei sobre ser corajoso e sobre ser fiel.